Vamos começar? Vamos! Bora. Que nervoso. Tá, vou ler, gente. Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir sempre. Tipo, eu escolhi essa página porque eu meio que vejo que hoje em dia a gente tem muita pressa de, vamos supor, alguém tá falando alguma coisa com você, desabafando, e a gente, ao invés de estar prestando atenção na dor da pessoa ou então no assunto, a gente já tá pensando em que a gente vai responder. Tipo, a gente nunca escuta mesmo as pessoas, a gente tá sempre procurando opinar sobre algo. Até, por exemplo, no Twitter, eu vejo que todo mundo sempre acha que tem um doutorado em todos os assuntos, sabe? Então eu achei bem interessante essa página, que é pra gente meio que aprender mesmo a escutar as coisas e admitir nossa ignorância, que às vezes a gente realmente não sabe tudo, e às vezes até se a gente souber, sempre tem alguma informação que pode ser absorvida durante essa escuta. E era isso que eu tinha hoje. Muito bom, Laila. Que página Muito bem! excelente. Nervosa! Muito bem. Não, super ótima, super bem, nem parece, tá? Começou muito bem. Só fazer um comentário aqui. Essa página me lembrou até um negócio que eu vi no Instagram, um texto que fizeram sobre essa ferramenta de aumentar a velocidade dos áudios no WhatsApp. E me lembrou isso, porque estão falando, em tempos assim tão difíceis, a gente está se preocupando mais em ouvir o que as pessoas têm a dizer muito rápido e esquecemos do que ela está querendo falar de verdade. A gente se preocupa mais com o nosso tempo do que com as outras coisas. É verdade, Dinho. Eu, pelo menos, já coloquei o meu no 1.5, meu filho, só escuto áudio assim, sempre com pressa. E quando eu tô no grupo ainda dos relojoeiras, é assunto do meu interesse, mas eles mandam áudio assim de 1 minuto e meio, 5 minutos, tipo assim, explicando cada detalhe do negócio de relógio. Eu falo, caraca, velho, não tem tempo. Eu já ponho no 2, eu falo, já ponho no 2, e eles são assim, a maioria é paulista. Então você pensa ouvindo uns áudios desses. No 2, aquela velocidade correndo, é muito engraçado. O, Eu não o, prestei o, atenção, eu não o prestei bom é que atenção. se for alguém brigando com você, você vai começar a rir, porque o áudio tá rápido. Cara, assim, eu coloco no duas vezes, às vezes só pra eu rir, porque aí fica muito engraçado. Aí eu fico dando pau do áudio dos outros. Gente, alguém quer fazer a prece? Ou quem quer fazer a prece? Alguém quer fazer a prece? Quem vai fazer a prece? É a Alice? A Alice está no escurinho ali do cinema. Vai fazer a prece? Gente, mas como é que a pessoa me achou aqui? Quem é Leopoldo Machado aí? É o Gabriel. Ele te achou, você escondidinha. Largadeu. Mas vocês querem ouvir o Gabriel? A gente queria ouvir o Gabriel. Posso Mas fazer sim, gente. Tá? Vamos então, né? Eu vou aproveitar esse escurinho aqui. Vamos conversar com Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, né? Os nossos amigos espirituais, coordenadores desse trabalho, da nossa mocidade, que estejam presentes, manifestando sempre, nos intuindo, para que a gente possa, no decorrer dos nossos dias, assimilar o que por dito no estudo e começarmos a perceber a nossa importância na divulgação da doutrina através dos nossos pensamentos e atos. Em o nome de Jesus, com a colaboração dos nossos amigos espirituais, a gente vai dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Paz para todos. muito bem. Bom, vamos falar sobre perispírito.
É um assunto, assim, muito importante a ser falado. Mas, como eu disse, né, lá no início não tinha muita gente ainda, tinha poucas pessoas. É um assunto que, por mais que eu, que esteja há 26 anos frequentando o espiritismo, eu sei muito pouco sobre esse assunto. E é um assunto, assim, tem uma diversidade que tem... Quando você começa a ler, a buscar sobre ele, você começa a descobrir tantas coisas que antes você pensava que era algo e não é. Às vezes a gente tem noção, porque eu vou só apresentar aqui o slide para vocês verem uma imagem que é a imagem do que a gente tem noção em relação a isso. Ó. A gente vê aí. Ó, deixa eu aumentar. Aí nessa primeira imagem, o que a gente tem aí basicamente é sobre o assunto que a gente vai falar sobre hoje. A gente é formado por essas três, podemos dizer assim, não são camadas, viu, gente? Mas a gente tem o nosso corpo, né? Nós temos o perispírito, que é esse verdinho aí, bonitinho, e o nosso espírito. A gente pode perceber que o espírito, ele não tem forma. É como se ele fosse uma luz. Já o perispírito, ele tem uma forma. Tá vendo que a forma dele é igual a do corpo, que tá aqui primeira, na primeira ordem ali. Então, a gente vai conversar hoje sobre o perispírito, que é esse segundinho, mas automaticamente a gente vai falar também um pouco sobre o espírito, que é ali o terceiro ali. Eu tirei o estudo de hoje baseado nas obras póstumas de Allan Kardec. Ela não está no Pentateuco, viu, gente? Ela é uma obra pós. Eu não lembro se ela é pós ou se ela foi escrita durante ali, durante as obras, né? Mas antes de eu iniciar o estudo que eu tirei das obras póstumas, eu peguei aqui o Livro dos Espíritos e nele tem apenas, olha como o assunto é pequeno, porque a gente sabe assim do seguinte, Kardec e os espíritos, eles deram para a gente apenas o que a gente precisava saber. Então, se está falando pouco sobre esse assunto, é o pouco que a gente tem que saber sobre ele. E aqui no Livro dos Espíritos tem apenas uma, duas, três, quatro questões sobre esse assunto. Mas eu só vou conversar com vocês sobre duas questões dessas quatro. Ó, vou fazer a primeira pergunta, que é a 94. O subtítulo é perispírito mesmo, viu, gente? E aí, a pergunta é a seguinte: de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? É para a gente responder? Pera, eu acho que eu não entendi a pergunta. Repete, Nem eu. amiga, porque De foi um pouco Envoltório. confusa. Foi. De onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? O perispírito? O corpo do perispírito? Hum. Gente, é muito fácil, não é possível que vocês não sabem a resposta. Dinho, quer chutar? Não, não, obrigado. Do espírito? O espírito tira o envoltório dele, do próprio espírito? Hum. Repete de novo, porque ainda está Ó, confuso aqui. de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? O que é o envoltório semimaterial? Nada mais é que o O perispírito. perispírito. Da onde que ele tira esse perispírito? Da onde esse perispírito vem, gente? Do corpo? Ai, gente, não É sei. de que ele é formado? Não, da onde ele vem? Eu nunca parei de pensar nisso, não.
Oi? Do plano espiritual, sei lá. Ó, De tá quase. Deus. Vocês estão esquentando, hein? Amiga, de encarnações passadas? Não. Ó, pode ler a resposta? Pode, porque eu tô ansiosa Por já. favor. Por favor. Eu tô fazendo só, tô lendo essas perguntas aqui, introdutórias, só pra gente entender um pouquinho do perispírito, tá, gente? Então, a resposta é do fluido universal de cada planeta. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito troca o envoltório, assim como vós trocais de roupa. Olha isso. Nossa, muito fácil. Eu não sei como é que eu não pensei nisso antes. Eu falei com vocês que era fácil, viu? Falei, gente, é muito fácil, pô. Essa parte do fluido, dos planetas, acho que a Marta já falou sobre isso, não foi? Eu acho que chegou a falar naquelas perguntas, né? É Só que aquela, eu nunca ia lembrar disso. é aquela hora que a gente ouve a resposta e pensa: Ah, é verdade. É daí que Amiga, vem. agora Oi. você explica isso aí com uma linguagem mais fácil para nós, por favor? Ó, então vamos lá. O que acontece? Esse fluido de cada planeta, eles dão aqui o nome de fluido, mas eu estava até escutando, estava até ouvindo outras palestras que falam sobre isso. Esse fluido, gente, ele nada mais é, assim, pode dar o nome que quiser, a pessoa dá o nome que quiser, mas eles usam esses termos, essas palavras, e ele vem de Deus, esse fluido. E ele é doado a cada planeta. Cada planeta tem um tipo de fluido. Então, quando o espírito ele vai encarnar naquele planeta, ele tem que usar o fluido daquele planeta. Vamos supor, o nosso aqui é o fluido X, dando exemplo. Aí todo mundo vai ter essas características da pele, né, do rosto e tudo mais. Por isso que as pessoas têm aquela imagem assim, um pouco até distorcida de ET. Porque pode ser que em outro planeta o fluido deles seja totalmente diferente. Então a imagem deles vai ser diferente da nossa imagem, né? E depende do fluido que tem lá. E quando a gente passa desse mundo para um outro mundo, o fluido muda, né? Então o corpo muda. E isso se dá nas diversas encarnações, né? Pode ser que você reencarne diversas vezes nesse planeta, mas pode ser que você não encarne. Pode ser que na próxima vez você encarne em outro planeta. Então lá são outros fluidos. Então por isso que tem essa diferença. Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses fluidos um pouquinho mais para frente, porque o nosso perispírito ele é dotado desses fluidos. Então, vocês vão ver que mais para frente vai clarear um pouquinho sobre essa questão de fluidos. Ó, então vamos para a questão 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? O que vocês acham? Espíritos mais elevados, mais superiores, que habitam outros mundos. Quando eles vêm nesse mundo, eles têm que tomar um perispírito mais grosseiro, por este mundo nosso ser um pouco menos evoluído? Eu acho que não, amiga. Posso estar errado. Posso estar errada, mas acho que não. Ah, Ó, a eu Laila, acho que sim. sim. O João falou que acha que sim. A Laila falou que não. A Laura, sim. Aí Acho ele que falou sim que não. também. Acho que sim. Eles não vivem aqui, né? A Laila falou que não, porque eles não Esse vivem. fluido seria mesmo o nosso corpo, então, certo? Tipo, vamos supor, a nossa pele. Não. O fluido, ele não é o nosso corpo. Igual a... Não tá aparecendo mais o slide aí, não, tá? Tá. Tá? Tá vendo aí o slide? Tem o corpo, tem o perispírito. O perispírito, ele é o fluido.
Só que o que acontece? Ele molda o corpo. Ele traz forma para o corpo. É como se, por exemplo, eu tenho, sei lá, um balão. Aí eu encho o balão de água. A água vai dar forma pro balão. É meio que isso? Isso. Entendi. Agora Ué, eu achei que, tipo assim, era o contrário, o perispírito que moldava o espírito. Tipo assim, antes de você encarnar, você já tem mais ou menos a forma como que você vai nascer, certo? Só que o que é tipo o que a Laila falou, o que enche esse balão, o que vai dar vida a, aos formatos, entendeu? Aos movimentos do braço, aos movimentos da perna, o que vai fazer tudo isso é o perispírito. É como se fosse, sei lá, uma marionete, não sei. E o perispírito, ele tá ali fazendo essa marionete levantar. Ele tá fazendo essa marionete falar. Ele tá fazendo essa marionete agir. Ele tá fazendo essa marionete ver. Ele tá presente na gente, mas é o que eu vou falar para vocês ali na frente. Já tô adiantando. Já tô um pouco adiantada. O que acontece? A gente não pode assim, comparar grossamente com o balão, porque o perispírito ele vai além disso. Ele não fica preso, vamos supor, dentro do balão ou dentro de uma caixa. Ele vai além da caixa, ele pode ir além. Mas na frente a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender mais. Porque, tipo, ele é um fluido. Que não é nem matéria e nem só energia. É meio que o. É o É meio. É o meio termo, ele está ali no meio mesmo. Tanto que aí no slide você vê que ele está no meio. Ele não está sendo apresentado como o primeiro para mostrar, não, ele está realmente no meio para mostrar que ele é um intermediário entre o espírito e o corpo. Eu não coloquei isso na apresentação, mas o que acontece? O espírito ele é dotado de inteligência e sentimento. Para isso chegar ao corpo, ele emite isso para o perispírito e o perispírito joga isso para o corpo. E vice-versa. Vamos supor, você viu um vídeo, viu uma imagem, aquilo te tocou. Mas ao olhar, você manda aquilo para o seu perispírito, e o seu perispírito ele manda para o seu espírito que é dotado de sentimentos e inteligência. Então, a partir desse momento, só que, gente, é tudo frações de milésimos, nem sei se é milésimos, é coisa assim, muito rápida, né? Então, é aquilo de você olhar e sentir, já foi, já chorou, e já se sentiu, ou já relembrou alguma coisa. Então, é tudo assim, muito rápido, essa troca entre um e outro. E tanto ao contrário, se o espírito... Lembra quando a gente falou da questão da angústia, que vem aquilo no peito? Que é do espírito que está mandando para o corpo. Ele manda para o perispírito e o perispírito manda aquilo para o corpo. E você fica aqui lá, estou angustiada, estou triste, estou chateada. Mas é por quê? É o espírito que está mandando isso para você. E isso é uma conexão. É como se... Porque o que acontece? O corpo com o corpo, você não tem como... Tipo, você não cola um corpo no outro corpo. Você aproxima. Mas você não cola. Já o perispírito, não. Ele envolve mesmo. Ele tá ali, tá dentro, tá fora, tá tudo. Ele tá com tudo. Gente, a resposta, né? Uns responderam que sim, outros responderam que não. Vou repetir a pergunta, só porque a gente fugiu. Não fugiu, né? Que a gente saiu um pouquinho da pergunta. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta é preciso, como já dissemos, que se revistam da vossa matéria. Ou seja, mesmo o espírito sendo evoluído, ele tem que se revestir da nossa matéria. Tanto quando vai visitar, tanto quando for encarnar. Principalmente quando for encarnar. Ele tem que estar revestido da nossa matéria. E quando vem visitar, também. Né? Porque ele precisa, que é o fluido daqui, é o fluido desse mundo nosso. Então, ele tem que estar revestido com o que tem aqui nesse planeta. Bom, entendidos?
sobre isso, sobre essa questão? É de acordo com a ocasião, né? Tipo, a gente que vai numa festa tem o traje de esporte fino, a gente tem que ir com esse tipo de roupa. Se for numa festa com roupa social, a gente vai com roupa social. Isso. É isso mesmo. Espera aí que eu tô... Bom, vamos lá então. Ó, vamos começar agora com o... Tá dando para todo mundo ver, tá? Não tá dando para ler, tá pequenininho. Deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Se eu dou mais um aumentozinho aqui, ó. Melhorou? Ó. Então, vamos lá. Como eu disse, eu tirei esse estudo das obras póstumas. Lá, na obras póstumas, gente, eles falam muito sobre essas questões da criação. Fala sobre Deus, fala sobre o Espírito, sobre o Perispírito. Tem um capítulo inteiro falando sobre o Perispírito. Eu não peguei tudo porque é muita coisa. E tem uma parte, igual eu falei, é um assunto muito amplo. Tem uma parte que fala só sobre mediunidade, porque a mediunidade ela é super ligada no perispírito. Só fica assim, eu tô dando mesmo essa dica para quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá na Obras Póstumas, falando sobre a mediunidade relacionada ao perispírito. Vocês vão ver que tudo em relação à mediunidade está ligado a perispírito. Bom, vamos lá. Vocês veem que já está tendo o número 9, tá vendo que eu não peguei tudo, eu não peguei a introdução, porque a gente já deu uma introduzida aqui, lendo um pouquinho dessas perguntas aqui, que está no Livro dos Espíritos. E aí está escrito o seguinte, ó. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico. Aqui se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida de fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, que o forma e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Bom, vamos lá por pontos. E se alguém tiver alguma dúvida relacionada a esse texto, gente, pode me perguntar, porque às vezes eu falo sobre um ponto que me chamou a atenção. Pergunta. Oi? Rapidamente. Então, quanto mais evoluídos nós formos, menos corpo a gente vai ter, menos matéria a gente vai ter, Porque aí... mais espírito a gente vai ter, se assim por dizer. Isso, porque aí, igual assim, eles falam até da questão da matéria grossa e tal. Mas eu estava vendo até esse vídeo que eu estava vendo da palestra, o palestrante, ele fala o seguinte da questão da matéria, que às vezes a gente compara muito essa questão de matéria grossa, não sei o quê, que tudo é composto de matéria, tudo. Mas eles falam sobre essa questão de ser grosso, porque às vezes, assim, vai chegar um ponto, aquela hora que o espírito vai ficar tão depurado, ele vai evoluir tanto, que ele não vai precisar mais, é claro, desse, né, tanto que nem dos órgãos e tudo mais, tanto que a gente vê que no mundo espiritual, o alimento é outro, né, o espírito às vezes se alimenta de sopa fluídica, então a gente vê que não precisa dos órgãos, né, tipo assim, entre aspas, né, vai chegar um ponto que você vai ter partes que você não vai precisar, dando exemplo, que tudo vai partir do espírito, tudo vai partir das energias que tem no mundo. Então, é isso mesmo, é questão de, né, com o tempo, você ser menos grosseiro. Ó, vamos lá, então. Vamos aos pontos aqui que eu quero falar com vocês, ó. A Ivy já falou sobre esse ponto da questão do espírito ser grosseiro. E aí eu quero falar desse início aí, do espírito aí, a gente leu sobre isso, da questão fluídica, né, que se dá o nome de perispírito, e o que acontece? Essa substância, ela vem do fluido universal, que é de Deus, né, que alimenta esse corpo nosso espiritual, esse perispírito. E ele dá até o exemplo aqui da questão do ar, né, que alimenta o homem, a gente precisa do ar para sobreviver, então a gente precisa desse fluido
para poder sobreviver, para poder dar forma, para poder alimentar o nosso corpo. E vem essa questão aí, de quanto mais a gente evolui, mais depurado, mais, né, menos grosso, né, fica o nosso corpo. Né? O espírito, ele fica... como eu disse, a gente começa a ter outras prioridades. Né? O nosso espírito, ele busca outras prioridades, então ele não precisa mais ter certas coisas. Ele já passou por aquelas provações que, né, ficaram para trás. Então, certas coisas ele não precisa mais. Agora ele vai viver outras experiências. Então, por aí vai. Mais alguma dúvida, gente? Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, tendo-lhe o corpo apenas um segundo evoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem que prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. Então, foi o que eu acabei de falar agora, adiantei um pouquinho. Precisa do corpo para viver as experiências, né, da encarnação. Quando morre, não precisa mais do corpo, né? Então, coitado do corpo. Fica lá para os bichos poder comer. E tem gente tão apegada no corpo, né, gente? Que luta tanto, que faz tanta coisa, não sei o que, ai, meu corpo. Quando morre, gente, coitado, o corpo fica para trás e a pessoa vai viver a vida espiritual. Então, assim, não é para ter desleixo, viu, gente? É para cuidar, assim, do corpo, né? Ter os cuidados básicos de higiene, não vai também ficar sem banho, não pode, né? Porque isso faz mal pro corpo também, né? Não vai... Daqui a pouco a pessoa tá que nem liga, né? Pensa, não sei o quê. É igual a questão entra a alimentação. Se a pessoa pensa, não, se eu me alimentar assim, eu vou estar sendo fitness. Não é, gente. É questão de você estar cuidando mesmo do seu corpo. Sim, o corpo é a roupagem. Então, é um cuidado, é você ter o cuidado, e é o cuidado para não exagerar o cuidado. Porque senão a gente daqui a pouco exagera de tanto cuidado, de tanto, né? Aí a vaidade já enche os nossos olhos e pronto. Né? Já vira aquele apego ao corpo que só serve mesmo aqui para a gente poder viver essas experiências e, infelizmente, depois a gente não precisa mais dele. A gente, né, despoja dele e ele fica por aí. Bom, todo mundo entendeu isso, né? Gente, é muito falado esse estudo, porque realmente ele é muito... Não tem como, assim, ser dinâmico. Ele é muito... Então, já estou avisando, assim, ninguém dorme não, viu, gente? Está todo mundo acordado aí, tamo junto. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo. Olha o que eu disse para vocês lá. Como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estar em contato corporal, pode sem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Ou seja, vamos falar sobre isso agora, que esse assunto é muito legal. Isso. O que acontece? Como o envoltório do perispírito, a gente, dependendo da nossa força de vontade, do nosso querer, do nosso pensamento, a gente pode expandir. Né? As pessoas falam que se aproximavam de Jesus, às vezes a distâncias, tipo assim, não estava pertinho não, gente. Sei lá, vamos supor que você está aí no seu quarto e Jesus estava lá na porta da sua casa, ou lá no portão, ou até mais longe, as pessoas já sentiam a energia dele. Tipo assim, tamanho era a expansão do fluido dele que ele tinha, né? É um espírito super evoluído que a gente conhece. Mas tem outros casos de espíritos que a gente vê por aí que tem essa capacidade. Mas aí, o que acontece? O ponto que eu trouxe, que eu queria, que até o João falou ali na mensagem ali. Muitas vezes, quando a gente encontra com alguém, a gente nem chega perto da pessoa, a gente nem conversa, a pessoa nem abre a boca. A gente já se sente mal,
ou de repente surge um pensamento inesperado na nossa consciência, sem a gente nem saber o porquê. Isso tudo está envolvido no perispírito, no fluido do perispírito. O perispírito é um fluido, né? Então, se eu falar fluido ou perispírito, gente, vocês já sabem que é a mesma coisa, tá? Então, isso está no fluido das pessoas. Então, às vezes a pessoa passa perto da gente, ou às vezes aproxima. Então, surgem pensamentos que a gente nem imaginava, que aí, né, vem a questão da intuição, são os pensamentos que surgem em nossa mente, e essa mal-estar, às vezes a gente pode sentir dor de cabeça, ou sei lá. Não estou dizendo, gente, que só porque sentiu dor de cabeça que é por causa de alguém, tá? Porque às vezes a dor de cabeça vem por questões fisiológicas mesmo. Mas pode acontecer de você passar perto de alguém e não se sentir bem por conta dos fluidos dela. E aí, sobre o fluido, eu queria falar uma questão com vocês que é muito interessante. E esses, né, os nossos fluidos, eles são emitidos, né, pelo corpo, principalmente pelos dedos e pelos olhos. Os olhos, gente, eles são principais fontes desse fluido. Por quê? É o que a gente vê, é o que a gente está vendo. Então, querendo ou não, sai inicialmente pelos nossos olhos. Aí vem aquele fato de o olho mal olhado, né? A pessoa entra na sua casa, a plantinha morreu, aí você fala assim, ai, mal olhado. Gente, pode se dar o nome de mal olhado, porque a energia da pessoa tá tão pesada que a energia, o fluido, né, dela tá tão pesado, quando ela olha para as coisas, a energia dela vai em direção, o fluido dela vai em direção àquilo e destrói, mata uma planta, destrói assim, entre aspas, né? Mata uma planta, ou sei lá, um celular cai da mão. O celular cai da mão, gente, nossa mãe, né? Horrível isso, né? Então, como que esse fluido, esse nosso perispírito, né, essa nossa energia que nos envolve, como ela é importantíssima em relação a essas coisas. Essas energias, esse fluido nosso também, gente, ele tem ele tem cores, né? Desde escuras, né? Preta, marrom, até claras, azul, cor de luz mesmo, assim, um branco, né? Um alaranjado, assim, bem clarinho. Mas se seja verde. Mas, gente, isso depende também muito do dia, muito das coisas que interferem no nosso dia a dia, muito do nosso espírito, porque ele também emite essa troca, né? Não é uma troca e do corpo para o perispírito, para o espírito, do espírito para o perispírito, para o corpo. Então, tudo é uma troca. Então, às vezes, o exterior afeta muito o que acontece. Então, às vezes, você não está no bom dia, aconteceu alguma coisa ruim com você. Então, isso pode afetar a forma com que você vai lidar com as coisas do dia a dia, é o que afeta também, principalmente, essa coloração. Isso que eu ia perguntar agora, se essa energia do perispírito ela é modificável, né? Vai ter dia que você vai estar num bom dia, a energia que você vai emitir vai ser boa, e vice-versa. Sim, ela é modificável até certo ponto, viu, Bia? Porque, vamos supor, uma pessoa que é ruim, às vezes ela faz algo bom ali no dia dela, não quer dizer que vai mudar por completo a cor do perispírito dela, porque ela traz ali no espírito dela coisas ruins, coisas grosseiras. Então, não é porque ela fez. É claro que uma coisa boa, gente, não estou dizendo que não vai interferir na vida da pessoa. É claro, a partir de uma ação, né, que você vai gerar outras ações, mas tudo é gradual. Não tem como eu hoje querer. É claro que o amor cobre a multidão de pecados, não estou dizendo em relação a isso. Mas muitas pessoas têm grandes débitos enormes. Então, às vezes, vem, faz algo positivo, mas ainda tem contas a pagar. Né? Então, é tudo assim, gradual, tudo devagar. Então, é a mesma coisa que pode não ser que uma coisa ruim que aconteça no nosso dia pode afetar isso. Pode mudar um pouco, mas não quer dizer que afete o todo. Então, por assim vai.
Pode ser que mude a questão da expansão. Ah, Vanessa é uma coisa triste comigo. Eu sou uma pessoa que sempre emite energia positiva para todo mundo. Acontecer uma coisa triste comigo, pode ser que a pessoa vai chegar perto de mim e não vai sentir nada hoje. Por quê? Porque não está tão expansiva, eu não estou conseguindo transmitir isso para as pessoas. Então, essas coisas pode ser que aconteça assim, dessa forma. A gente não pode levar nada ao pé da letra, né? Você ia falar, Bia? Não, eu agradeci. Bom, vamos lá, então. Não é muito grande não, viu, gente? Mas eu falo muito, né? Felizmente. Ó, sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha um importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual, na economia do ser terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhe patentearão as causas de muitas moléstias serão a este tempo descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Então, até voltei aí a falar a questão do perispírito intermediário. Transmite tudo para o corpo. Então, a partir do momento que a ciência ela passar a ver, a olhar o ponto que o espírito ele pode se manifestar, eles vão começar a entender melhor as coisas. E aí, por isso eu volto ao ponto da questão da mediunidade, do nosso contato com os espíritos e com perispíritos de outras pessoas, que isso pode trazer. Dessa forma, a gente pode vir com outras energias e isso afetar o nosso corpo, afetar a nossa mente. A gente vê aí um momento que a gente está vivendo aí, um momento muito difícil, pessoas perdendo pessoas queridas, familiares. Então, a gente olha como a energia do planeta tá. Então, tem dia que do nada a gente fica super triste. E se a gente deixar essa tristeza aí, Vitaí, que ela pode falar sobre isso, essa questão, a gente falou até na semana passada, do luto, se a gente for deixar esse exterior nos abalar, daqui a pouco a gente está doente, está com alguma doença no corpo. Então, quando a medicina ela começar a parar, a gente vê hoje em dia, né, porque esse livro, né, foi escrito há 100 e poucos anos atrás. Então, a gente vê como hoje em dia as pessoas já estão tendo um outro olhar para o psicológico, né, pensando melhor. Poxa, se a pessoa pensar tal coisa, ela vai melhorar. Então, a gente vê até a doença aí, o Covid, como que quando a pessoa ela tem calma, ela entende o seu momento, como a diferença dela passar a doença em relação a outras pessoas que desesperam. Porque você desesperou com essa doença, você deixou o seu psicológico super abalado, olha a diferença que dá. Tanto que eu vi uma pessoa que foi lá na loja, que ele fala que agradece a Deus a todo momento, e ele falou que ficou com os braços e as pernas amarradas no hospital, porque ele não queria ficar internado, porque ele não queria ficar lá, e ele tinha que ficar lá. E aí ele ficou tão desesperado que ele falou, olha, formou bolhas de sangue, de tanto que eu batia perna e braço para poder me soltar, porque eu não queria ficar amarrada, eu não queria ficar lá, eu queria sair, eu estava doida para sair. Então, fui entubado. Então, ele contando isso, ele é uma pessoa nova. Foi entubado, ficou nos segundos dias entubado. E a questão dele estar entubada, eu imagino assim, a gente que sabe dessa relação do espírito, você pensa se o espírito dele devia também estar desesperado, devia estar com o desespero dele. Então, olhando toda aquela cena, o quadro dele só foi pro lado negativo. E os médicos chegaram ao ponto de falar, ó, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Liga para a esposa dele, ligou para a esposa dele foi lá despedir dele, ele entubado. Ele falou, olha, eu agradeço a Deus que eu sobrevivi, tô aqui para contar isso. Porque quem não tem cabeça não consegue passar por essa doença, né? E a gente vê aí o Ademir, como ele passou por essa doença. Gente, a pessoa calma o tempo inteiro, né? Ele poderia, o caso dele poderia ter agravado muito se ele desespera. Agora sim. Ah, tá. Não, pode falar o que você ia falar. Não, eu ia comentar que no dia que a mãe, né, também teve que ficar internada, ela perguntou ao doutor Rafael, falou, doutor Rafael, o que você recomenda que a gente possa fazer? Virou para ele e falou assim, só fica calma.
Só isso. Só cuida do seu emocional. E falou exatamente isso que a minha mãe falou. O Ademir, ele só não foi entubado porque ele é muito pacífico. Ele é muito calmo, ele leva as coisas muito bem. E por isso que o tratamento dele tá fluindo bem. Olha como que pode afetar aí as pessoas. Eu acho que agora, de uns tempos para cá, estão tendo essa noção de como tudo que vem da mente, né? Como tudo isso pode afetar a nossa doença, a nossa saúde. Né? E é algo a ser olhado com mais amor, com mais carinho. A gente olhar para a nossa saúde mental, né, que é a principal coisa que nos liga, né? Porque o pensamento, ele é vida. Então, tudo é através do pensamento. Então, o perispírito, ele, né, se manifesta através também dos nossos pensamentos. Então, que a gente tenha cuidado. Por meio do perispírito é que o espírito atua sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Não há, pois, motivo de espanto quando, com esta alavanca, os espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como pancadas e ruídos de toda espécie, levantamento, transporte ou lançamento de objetos. Para explicar-se esses fatos, não há por que recorrer ao maravilhoso nem ao sobrenatural. Isso aqui, gente, principalmente essa parte aí de pancadas e movimento de cadeiras e mesas, isso acontecia muito na época quando Kardec começou a estudar o espiritismo. Hoje em dia a gente não vê cadeira girando, nem mesa se levantando. Isso foi muito naquela época. Mas a gente ainda pode ver fenômenos desse tipo. Então, como que isso acontece? Por que isso acontece? O espírito, gente, ele atua por meio do perispírito. Então, para o espírito fazer isso, de movimentar, ou de fazer um barulho, de fazer um ruído, de bater uma porta. Gente, não é toda porta que bate que foi o espírito que bateu, não, tá? Senão daqui a pouco vocês vão... A porta bateu, você fala, ai meu Deus, tá ventando pra caramba vocês. Ai meu Deus, foi o espírito. Não, gente. Mas o que acontece? Todos esses fenômenos, eles vêm através do perispírito. Então, para isso também, eu não sei se eu coloquei ali no texto, mas eu acho que não. O que acontece? A pessoa que está ali presente, ela tem que ter os fluidos, né, o perispírito, de uma forma assim, que o espírito que esteja ali, ele consiga usar. Porque, vamos supor, se você, dando exemplo, aí entra a mediunidade, né? Se você não tiver esses tipos de fluido, o espírito não vai conseguir fazer nenhum desse tipo de fenômeno. Se você tem, ele vai pegar os seus fluidos e vai produzir esse fenômeno. Então, olha como o perispírito, ele é preciso em relação à mediunidade. E aí se dá também, eu não sei, eu acho que eu não coloquei ali, se dá também, se eu coloquei depois eu pulo. Se dá também em relação à visão. Vamos supor, você vê um espírito. Para o espírito, ele se materializar, tipo assim, não se materializar em relação à matéria, para ele se mostrar para você ver o espírito, várias coisas têm que decorrer ali do momento. A primeira, o espírito, ele tem que querer se mostrar para você. A segunda, a espiritualidade tem que deixar com que isso aconteça. Então, por que primeiro o espírito tem que querer aparecer? Porque às vezes a espiritualidade quer que aconteça, mas o espírito não quer. Ele tem a vontade dele. Ele fala, eu não quero aparecer para ela. Eu não quero que ela me veja. A espiritualidade vai respeitar. Tudo bem, você não quer aparecer, então você não vai aparecer. Então, primeiro vem a vontade. Eu quero. Igual a gente vê lá a história de André Luiz, ele não quis visitar a família. Eu quero visitar minha família. Partiu a vontade dele. Eles falaram, não, agora não é o momento. Então, primeiro parte a vontade do espírito. Eu quero aparecer. A espiritualidade falar, pode. Beleza, o espírito vai aparecer para a pessoa. Só que aí o que acontece? Ele só vai aparecer se o fluido da pessoa for compatível com o dele de forma assim, em características. Vamos supor, se o espírito for muito grosseiro, dando exemplo, algum fluido ali, nem que seja um pouco mínimo, tem que ter ali para poder o espírito se, né, aparecer para a pessoa. E eu li ali no texto, gente, que me deixou muito encabulada, falando que se a pessoa for cega, ela não consegue ver.
Vamos supor. Mas se ela tiver, vamos supor, numa sala de reunião mediúnica, e ali ela está atuando, ela fechou os olhos, ela está atuando como médium, ela pode, vamos dizer assim, não está vendo, vamos supor, não está vendo, é claro, não consegue ver, mas ela vai vai falar as características do Identificar. Isso, vai identificar. Então, isso acontece não só com a pessoa, quando a pessoa não é cega, não. Às vezes, o médium que não vê, às vezes o médium não é evidente, ele não vê. Ele vai só falar as características como se aquilo fosse, vamos supor, uma fumaça. Ou ele vai ver apenas uma... Vamos supor, a pessoa é assassina, dando exemplo. Aí ela matou alguém... A Ana Paula até falou isso na semana passada, não sei essa semana. A pessoa é assassina. Aí, às vezes, o médium vai ver, o espírito vai falar assim, ele tá bem com uma faca na mão. Aquilo fica presente. Tipo assim, uma característica vai ficar mais presente que todas as outras. Às vezes a pessoa não vai, tipo assim, falar, o olho dele é assim, o nariz é assim, a boca é assim. Não. Mas ele vai mostrar o que ele quer que a pessoa veja. Então, junto com a espiritualidade. Então, a espiritualidade quer que a pessoa veja o rosto, dando exemplo. A pessoa, às vezes, nem vai ver o corpo, não vai saber nem que roupa que a pessoa tá. Por quê? O que tem que estar presente ali é o rosto. O que a pessoa quer ver é tal coisa. Então, é mais ou menos assim. Ficou meio confuso, gente? Não. Para mim, que estudo mediunidade, está muito claro. Você está indo muito bem, parabéns. Obrigada. E aí, outra coisa que acontece, a gente também pode ver esse corpo, né, que é o espírito, ele vai se mostrar, gente, como eu disse, através do perispírito, retirando os fluidos de outro perispírito. Então, através do sonho. Como eu vejo? Às vezes eu durmo, sonho que vi tal pessoa ou tal coisa. Vocês podem observar que muitas vezes vão ficar salvos na mente características. Por exemplo, às vezes eu vi minha avó. Tipo assim, você sabe que é sua avó, mas muitas vezes você não lembra do rosto, mas você lembra a roupa que ela estava. Isso também acontece nos sonhos. Ou você está num lugar, dando exemplo, você visitou um lugar, num sonho. Aí você sabe que tem muita gente, mas você não lembra de ninguém. É como se fosse várias fumaças, tipo assim, várias pessoas passando ao mesmo tempo, mas na verdade elas estão ali, como se elas estivessem paradas. Mas na sua mente você não consegue captar aquilo de forma correta, sabe? Você não consegue captar aquela matéria, ou você não tem fluidos necessários para poder ver o que estava ali naquele ambiente. Então você vê muito pouco. Isso acontece também. Olha como tudo isso está ligado no perispírito, viu, gente? Está acabando, ó. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível, tendo isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, mas que nunca vimos. Podem também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, e quer por uma espécie de condensação, quer por uma mudança na disposição molecular. Ou seja, a gente não consegue ver o perispírito, né? A gente sabe disso, a gente não consegue ver essa energia, esse fluido que envolve, né, que está aqui junto com a gente. Mas pode acontecer de ver. A Marta, ela conta muito que tem uma máquina em algum lugar, eu não sei ao certo assim, lembrar muito bem, que ela consegue medir, ver a cor do nosso perispírito. Você parece que você põe a mão lá assim na máquina, e a máquina ela mostra ali a cor do nosso perispírito. Então, ou seja, é uma forma também de saber a cor do nosso fluido por ali, através dessa máquina. Deve ser muito legal, né? Mas ao mesmo tempo dá medo. Você pensa, põe a mão lá, o negócio sai marrom. Gente, que medo. O meu vai sair marrom, porque eu sou marronzinha, vai sair marrom lá. Minha mãe falou, você vai sair marrom? Não, você vai sair preta. Vamos continuar que está quase acabando. É possível fazer-se ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor, que passa do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito
e não de uma causa física exterior, como se dá com os gases, né? Ou seja, é uma coisa que o espírito quer demonstrar, mostrar aquilo. Se ele tiver vontade de mostrar aquilo, ele vai mostrar. Senão, vai ficar, né? Não é uma coisa assim, eu quero saber o seu, quero ver o seu. Não, não é assim que a banda toca, né? Então, é tudo do espírito para o exterior. Quando o espírito aparece, é que ele põe, seu perispírito no estado próprio, a torná-lo visível. Entretanto, nem sempre basta. Aí, foi o que eu falei antes, mas aqui está de forma assim mais explicada. Basta vontade para fazê-lo visível. É preciso, para que se opere a modificação do perispírito, o concurso de uma das tantas circunstâncias que dele independem. É preciso, ademais, que ao espírito seja permitido fazer-se visível a tal pessoa, permissão que nem sempre lhe é concedida, ou somente o é em determinadas circunstâncias por motivos que nos escapam. Tá vendo? Foi o que eu falei um pouquinho antes, adiantei um pouquinho para o assunto dessa questão. Então, foi o que eu falei, tá vendo? Quando o espírito aparece, é que ele põe o seu perispírito no estado próprio. Quando o espírito ele aparece, ele está colocando o seu perispírito ali. Pode moldar o perispírito, ele molda a forma que ele quiser. Eu não sei se eu estou falando isso aqui no próximo texto, deixa eu ver. Aqui, eu acho. Aqui, tô falando aqui sim, A miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, resplandecentes aspectos luminosos, enquanto outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal e etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial, e por vezes ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, tendo-lhe essas aparências uma realidade, isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. Ou seja, finalizando aqui, tá, gente? O que acontece? Por isso, muitas pessoas falam que viram anjos, né? Que podem ver espíritos com uma auréola em cima, né, da cabeça. Então, os espíritos eles vão aparecer para a pessoa conforme eles querem, né? E vão moldar o perispírito que vai moldar essa imagem. E muitas vezes a gente vê isso, os espíritos de luz sempre traz essa, né, característica de serenidade, né, de acolhimento. A gente, né, tem pessoas até mesmo encarnadas que a gente olha, a pessoa só de a gente olhar para o rosto da pessoa, a pessoa já acolhe a gente, sabe? A gente já vê assim, poxa, a gente é simpática a pessoa por conta da afeição dela. Isso se dá com os espíritos superiores. E com os espíritos inferiores, gente, eles podem aparecer de formas, igual falou ali, feroz, de formas para assustar a gente. Então, hoje em dia, não tem mais isso. Mas uma tia de uma amiga minha, que mora ali na Rua da Mangueira, uma vez eu fui lá, estava lá na casa dela, e eu adorava ouvir esses casos. E aí ela me contando que na época da quaresma, principalmente na época da quaresma, ela falava que muitas pessoas viam muitas coisas, tipo de bichos, coisas animalescas mesmo, de assustar. Por isso que as pessoas ficavam dentro de casa. E ela me contou um caso, uma vez que ela viu. Ela falou assim, Sté, eu vi que tinha os cachorros estavam em cima de um bicho. E eu não vi que bicho era. Eu fui aproximar para ver o que era. Ela falou que quando chegou perto, ela falou que não sabia assim, decifrar o bicho. Tipo assim, não sabia falar o que era. Ela falou, Sté, tipo assim, parecia que o pé era de porco, parecia que o corpo era de cavalo, parecia que o rosto do animal era misturado assim de lobisomem, com não sei o quê. Ela falou, não sabia explicar o que era aquilo. Aí ela falou que aquilo assustou ela, saiu correndo para casa. Isso hoje em dia, gente, é muito difícil de aparecer. Por quê? De acordo com que as coisas vão evoluindo, esses espíritos que são mais embrutecidos, é mais difícil de aparecer, é mais difícil. Não quer dizer que eles ainda não existam, né, no mundo, que a gente está evoluindo aí para o mundo de... A gente está saindo do mundo de provas e expiações e passando para a regeneração. Não quer dizer que não vá existir
espíritos que ainda vão se aparecer com essas formas. Mas ainda pode ser que a gente vê, até porque muitas vezes eles querem assustar. Mas a gente tem que entender também que a espiritualidade, gente, ela está sempre a par de todas as coisas. Jamais vai acontecer coisas assim com a gente, inesperadas, principalmente ligados na oração, sempre ligados com a espiritualidade. Nada de ruim dessas coisas assim, assustadoras vão acontecer. É claro que às vezes a gente vai ver umas coisas meio esquisitas, meio né, que a gente não queira ver. Tô falando isso para quem for ver. Mas, na maioria das partes, a gente tem que pesa mais são as coisas boas que a gente vê. Eu falo assim porque eu já escutei a Valéria falando isso, e ela fala, às vezes a gente vê umas coisas que a gente não quer ver, mas quando também a gente vê a gente pode ter visto 10 coisas que a gente não quer ver, mas quando a gente vê uma coisa sublime, aquilo já apaga todas as outras coisas ruins que a gente já viu. Parece que a gente já trabalha, já esperando aquela gotinha tipo uma gotinha de orvalho que dão a gente no final. Então, que a gente não tenha, tipo, ai, tô com medo e tudo mais, que a gente olhe para esses seres como irmãos, como espíritos que estão também buscando crescer, que estão aqui querendo nossa ajuda. Então, que quando algo desse tipo, ou uma sensação, a gente sentir, passou perto de alguém, não sentir uma coisa boa, ora, fala, meu Deus, que essa pessoa encontre a luz, né? Que essa pessoa que não está bem nesse momento, que a espiritualidade toque o coração dela, que ela possa entender o que é certo, o que é errado. Então, que a gente tenha isso em nosso coração. Que a gente não tenha olhe com desprezo, né? Ou até mesmo é uma falta de caridade. Então, que a gente busque ter o nosso olhar voltado ao bem. Gente, é isso que eu queria trazer hoje. Gente, quem vai fazer a prece? Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos, gente, levar o pensamento a Deus. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, amigos espirituais que estão aqui presentes conosco, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina tão extensa, tão cheia de luz, tão super interessante. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida e de evolução. Agradecemos por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Pedimos amparo à espiritualidade amiga para essa semana que está se iniciando, que seja uma semana repleta de luz, tranquilidade e que possamos enfrentar os obstáculos que virão com resignação, cabeça erguida e certeza de que no final tudo acontecerá da maneira que tem que ser. Obrigada por tudo, meu Deus. Está encerrada mais uma reunião da nossa Mocidade Espírita. Que assim seja, graças a Deus.